Como vai, pessoal? Tudo bem? Sou o pastor Peniel, mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco mais de missões. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre algumas estratégias que é importante você aplicar no serviço de missões, no serviço do evangelismo transcultural, você que quer ir para outro país, você que quer sair da sua região e ir para uma outra região, mesmo dentro do Brasil. Então, se você quiser ter uma boa aproximação, criar conexão, então existe algo que o evangelista intercultural ou o missionário ele tem que enfrentar, que são as barreiras culturais, tá? E hoje eu vou falar aqui algumas coisas, são básicas, são pontos básicos, tá? Mas são coisas que você já pode colocar em prática para você transpor essa barreira cultural. Isso aqui é muito importante. Antes de a gente começar, eu queria falar com você sobre dar uma dica aqui de leitura, uma dica aqui de gente que tem vídeo muito abençoado no YouTube. Existe um pastor chamado Ronaldo Lindório, tá? Eu confesso que eu não comprei ainda nenhum livro dele, mas o pessoal tem passado para mim PDF, né? Pastor, leia esse PDF aqui, muito bom do pastor Lee. Eu tenho visto vários vídeos dele, é um pastor muito abençoado que ensina sobre missões, ele ensina sobre antropologia missionária, isso ajuda muito para quem quer ir para uma outra cultura, entender a cabeça do povo aí pelo mundo afora. Esses dias atrás eu falei sobre o canal do Povos e Línguas, tá? Que é um canal que eu tô direto ali, tem muita coisa abençoada. Falei também do canal... Ai, Jesus, tô batendo aqui no cabelo, Jesus da glória, quase derrubo tudo aqui. Falei também do canal Missões na Europa, do irmão, do missionário Glauber Festo, amado, Destro, Glauber Destro, né? Missões na Europa. Querido, muito bom, muita coisa boa. É outro canalzinho abençoadíssimo para você que quer aprender sobre missões. Amado, sai da ignorância, tá? Por favor, sai da ignorância. A ignorância não é de Deus. Eu já tenho falado bastante que você não precisa fazer curso nenhum para você fazer missões. Você não precisa, mas isso não quer dizer que você não precisa aprender, tá? Então, agora, se você quiser aprender e quiser, em menos tempo, obter essas informações, você entra em curso, curso que o pessoal está fazendo aí, aprenda. Se você tiver oportunidade, vai e faça, tá? Você, para fazer a obra de Deus, você não precisa fazer curso. Eu não sou de acordo com isso. Ah, se você não tem curso, você não vai para o campo missionário. Não, não é isso, tá? Então, eu tô falando aqui canais de YouTube, você, ao invés de ficar vendo bobeira, abre aí o canal do Ronaldo Lindório, pastor Ronaldo Lindório, o canal aí do Missões na Europa, Povos e Línguas. Amado, vamos aprender e vamos sair da ignorância. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente, uma estratégia aqui para a gente poder transpor uma determinada barreira cultural, chegar no local, gerar conexão, pregar o evangelho, gerar conexão para poder você discipular as pessoas, tanto o discipulado quanto ao evangelho, a nova vida, né? Levantar discípulo para Cristo Jesus, essa pessoa aprender essa nova vida em Cristo Jesus, e também você gerar conexão da visão que você tem, algo que eu tenho também falado bastante aqui. Para isso você tem que transpor barreira cultural. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender, é estudar a cultura do povo para onde você está indo. O segundo ponto que você faz depois que você estudou, cada vez que você vai estudando a cultura alheia daquele povo para onde você está indo, você deve também comparar com a sua própria cultura. Isso é como se fosse um espelho, sabe? Que a nossa cultura é aquele negócio que a gente acha que já nasce assim, que o mundo todo é assim, que todo mundo reaciona assim. E não é. A partir do momento que você começar a estudar a cultura do outro, você vai começar a ver a sua própria cultura. E quando você vê a sua própria cultura, você deve colocar um limite na sua própria cultura, tá? Assim, você tem que entender, isso é coisa de brasileiro. Então, se eu vou lá para o Peru, eu tenho que entender que os peruanos, eles são assim e o brasileiro é assim. O brasileiro reaciona assim e os peruanos assim. Isso também pode funcionar dentro do Brasil, tá? O objetivo é isso, criar conexão para o lugar onde você está indo. Amado, você tem que compreender que o ponto central da cultura de um povo é a cosmovisão que esse povo tem. E o que é a cosmovisão, pastor? A cosmovisão, ela é a forma em que as pessoas elas estão enxergando o mundo, como elas estão vendo o mundo. A partir do momento que você começa a estudar as culturas, as formas que essas pessoas estão enxergando o mundo, você vai ver que muitas vezes um povo está vendo o mundo de uma forma e que você
que está inserido numa outra cultura, você vê o mundo de outra forma. Quer ver um exemplo de questão de cosmovisão? Bem simples, tá? Um exemplo simples dessa questão de cosmovisão. Quando a gente vai em países que são países grandes, vou dar um exemplo, Estados Unidos, Brasil, a Rússia, a China, o Canadá, todos esses são países bastante grandes. Normalmente, a cosmovisão do povo é uma ideia de isolamento. O mundo deles é ali. Você vê que o brasileiro quase não sabe o que acontece fora do Brasil, para eles não interessa, e quando alguém começa a falar de problemas fora do Brasil, eles ficam até irritados, porque o mundo do brasileiro é só o Brasil. Você vai conversar com os irmãos, tem problema político aqui na Bolívia, eles não sabem nem o que está acontecendo aqui. Está acontecendo alguma situação lá no Chile, eles nem, está acontecendo, né? Não sabia não. Isso acontece porque nesses países, tá? É muito comum, não é todo mundo, não vamos generalizar, esse negócio de generalizar não funciona, mas de uma forma geral, né, de a maioria do povo, eles têm essa visão, sim. Eles não olham para fora, vivem o mundinho deles e etc. E se isola. É como se fosse uma ilha no mundo, né? Então, isso é muito comum. Essa é a cosmovisão de cidadãos que vivem em países que são muito grandes. Enquanto isso, em contrapartida a esse tipo de pensamento, existem pessoas que moram em países pequenos e a coisa é totalmente diferente. Num país pequeno, as pessoas elas estão muito ligadas com o que acontece no mundo ao seu redor, tá? Aqui na Bolívia acontece isso, por mais que a Bolívia não é tão pequenininho assim, né? Nós temos o Paraguai é menorzinho, né? Os outros países aqui da América Latina que são menores do que o Brasil, não tem esse nível, esse tamanho continental do Brasil, então as pessoas elas estão muito mais ligadas com o que acontece fora do país. Quer ver outro exemplo para que você possa entender? Eu estou falando de cosmovisão porque a cosmovisão ela é o ponto central de toda uma ideia de uma cultura, aquilo que você vai ver naquela cultura ali. O povo ocidental, eles, na escola, da universidade, eles são muito mais retraídos. Quer dizer, um bom aluno é aquele que fica quietinho, escutando o que o professor está falando e aprendendo tudo, caladinho ali. Chega na hora da prova, ele faz e tira a nota 10. Esse é o bom aluno numa escola, lá numa escola oriental, né? Já por outro lado, nos países ocidentais, a gente já vê uma situação diferente. Tem que haver mais uma participação. Vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar do Brasil. O aluno ele tem que ser muito mais participativo. Tá? Se ele não for participativo, se ele não falar, se ele não perguntar, se ele não dar o palpite dele, quer dizer que esse aí não é um bom aluno. Tá? Então você vê, situações iguais, mas de forma de ver o mundo diferente. Você pode chegar num determinado país e você vai entender, vai encontrar que naquele país, naquela região, o sistema é muito mais matriarcal. Se você vai conversar com eles, eles vão dizer os bilhões de motivos por que a mulher tem que estar com a finança na mão, por que a casa tem que estar no nome da mulher, por que o carro tem que estar no nome da mulher, por que a mulher que paga a conta, por que tudo a finança da casa e o manejo da casa tem que ser em torno da mulher e não do homem. E a gente, como nós temos uma cultura brasileira, a cultura brasileira era muito mais patriarcal, acontece totalmente ao contrário. O homem se sente até mal se ele não tiver com a situação financeira da casa na mão. Ah, pastor, mas isso aí é machismo. Não é machismo, é questão de cosmovisão. Acontece assim. Então, é importante o primeiro ponto de você chegar numa cultura é você começar a identificar aonde você vai, como é que esse povo está vendo o mundo. Né? Estuda um pouquinho mais sobre cosmovisão, que é um assunto bastante amplo. Eu te animo a você fazer pesquisa sobre cosmovisão. Empresas, amado, as empresas que trabalham dentro do Brasil, fora do Brasil, com vários países, e eles estudam a cosmovisão para poder negociar com as outras nações. Agora nós missionários não. A gente só tem que ler a Bíblia e a gente vai lá para a China, nós vamos lá para a Tanzânia, como um pastor disse esses dias para mim, né? Eu vou lá para a Tanzânia, vou pregar o evangelho e as pessoas vai lá e pum, não faz nada e aí joga a culpa no capeta, sendo que a culpa é do próprio missionário. Então, querido, o que o povo tem como verdades, segundo a cosmovisão local, o que eles têm como verdade, segundo essa Aí, as vagas aqui. Ai, Jesus. O que o povo tem como verdades, segundo a cosmovisão que ele tem, aquilo que eles acreditam ser verdade, né? Segundo a ideia que eles têm do mundo, aquilo dali passa a ser valores,
né, passa a ser o conjunto de valores para o manejo da própria cultura. Amém? Então eu já falei, primeiro ponto é você estudar a cultura do povo para onde você vai, e o segundo ponto é você estudar a cosmovisão daquele determinado povo. Como é que é a história deles, né? Por que eles reacionam daquele jeito, como é que eles estão vendo o mundo. É importante também você estudar, procurar saber como é que aquele povo local vê você. Como é que eles estão vendo você? Você que vem de fora, você que está vindo de outro estado, você que está vindo de outro país, né? Como é que eu, como brasileiro, quando eu chego aqui na Bolívia, eu chego aqui nas regiões da Bolívia, como é que esse povo ele está me vendo? Como é que é os olhos deles em relação a mim? Então, ter essa ideia vai te ajudar a você encontrar portas na cultura para você comunicar. Você saber se portar ali. E você saber também as barreiras que você vai enfrentar, tá? Porque isso aqui é praticamente inevitável. Amém, querido? Então é isso aí, tá? Estratégias para você transpor a barreira cultural. Vou finalizar por aqui. Quero dizer que você pode se cadastrar nos nossos, para receber nossos e-mails sobre missões. A gente passa muita dica abençoada sobre a vida prática em missões, tá? É só ir na descrição do vídeo. Você vai encontrar uma aí que se inscreva para cadastro para receber nossos e-mails, alguma coisa assim. Tá escrito assim para você cadastrar, vai ter um linkzinho. Você clica nesse link, faz o seu cadastro. Toda segunda-feira, abençoada, eu mando aquele e-mail para você com vídeo e com muito conteúdo escrito para que você possa crescer aí no conhecimento. Gente, não deixe de deixar o seu comentário, deixa o comentário aí, tá? Eu quero saber o que você está achando de tudo isso aí. Compartilhe os nossos vídeos e a gente vai continuar aqui falando de missões e eu agradeço a sua presença. Forte abraço e Deus abençoe.